Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Este é o momento do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo do Centro Espírita Cearense. Estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, com muito amor no coração. Vamos ouvir a leitura do Evangelho, as reflexões do Evangelho, com muita atenção, com muito amor, que nós possamos absorver todas as bênçãos, todas as lições e os ensinamentos deste momento. Que a luz do Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando, nos amparando a todo momento, que nós possamos absorver todos esses ensinamentos e praticá-los. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 16 e 17. Ressurreição e reencarnação. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando foram meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar do ponto de vista filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que ele deve instituir seu verdadeiro sentido. E se quiseres, irmãos, se aprofundar mais no conhecimento da reencarnação, veja o estudo sobre o dogma da reencarnação, o Livro dos Espíritos, capítulo 4 e 5, O que é o Espiritismo, capítulo 2, por Allan Kardec, A Pluralidade das Existências, por Pluralidade das Existências, de Pesani. Caros irmãos e irmãs, vamos ao comentário referente ao Evangelho que acabamos de ouvir. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus, essa questão não estava claramente definida, porque só tinha noções vagas e incompletas sobre a alma e suas ligações com o corpo. Sendo assim, a ressurreição não poderia voltar, porque seu corpo já estava em decomposição. Então, o Espiritismo
que vê a reencarnação através de passagem que diz: ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Entendemos que o Espiritismo enfatiza a pluralidade das existências, que fulano é evangélico, que cicrano é católico e beltrano é espírita. Acreditamos que nosso corpo não é possível se regenerar. Portanto, não pensamos na ressurreição. Não queremos separar ninguém. Caminhamos com o objetivo de unir as religiões, não o templo religioso, e religare, caminhar para unir as pessoas. Muitas vezes, tem pessoas que não têm religião, mas conseguem se conectar com a natureza, com o espaço, acreditando que existe uma força maior. Isso é a religião dele. Se acredita nessa existência de uma força maior, o que é religião, então? É recomeçar no nosso cotidiano e muito mais claro. Já a ressurreição para nós é a ressurgir. Pode ter significado muito importante quando queremos ser espírito melhor, possibilidade de mudanças, refletir momentos de esperança. Falando de reencarnação, renovar esperança para sermos uma pessoa melhor, porque a alma mostra aptidões tão diversas, independente dos ideais adquiridos pela educação. Como que a gente vê uma criança dessas crianças prodígios, crianças em tenra idade, demonstrando aptidões fantásticas. Criança com 3 anos tocando piano, sem nunca terem acesso à educação musical, cantam e tocam divinamente bem. Criança com 2 anos que sabe a história do mundo. São essas crianças que vêm complementar a nossa história, a história da humanidade. E essas crianças, combinado com aquelas famílias, aqueles espíritos que estão chegando naquela família, precisamos ter uma maturidade. Muitas vezes, escondemos aquele que não é muito legal. Nem todos os filhos são iguais. Mesmo tendo a mesma educação, vem um que veio agitar, vem outro que vem para acalmar. É muito interessante essa combinação. Não vale julgar nesse relacionamento. Junto com o outro, temos pendências a resolver. Oportunidade de crescimento na família. Não precisa ser como uma pessoa no plano maior. Vem de cima e a gente peca porque a gente não tem alternativa, mas temos que fazer as nossas metas. Nós somos guiados e temos que ter uma mudança, uma transformação, melhorando, tirando os vícios para não levar para a vida futura. A reencarnação se passa por isso, temos que assumir o leme da direção com disciplina. Cabe o amparo de nossos pais, de nossos familiares. A pluralidade da máxima das existências, mais uma vez, a doutrina explica que Deus não faria isso somente para a gente aqui na Terra,
que a gente possa enxergar mais, ver mais, de uma forma diferente. Por isso, a gente está nessa materialismo. Vemos as pessoas pelo rosto que têm, pela função que ela exerce. Vê até mesmo as pessoas de uma forma diferente, não pela capa. Tem que acabar com esses exageros e poder enxergar as pessoas com os olhos do coração. Nós não temos muito conhecimento, mas a gente tenta um dia melhorar para que possamos ter o conhecimento que o Pai está nos mostrando, que possamos pôr em prática, ver aquele nosso irmão que está do seu lado, que muitas vezes está indicando a direção e a gente não está percebendo. Mas façamos isso um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quem sabe, juntando nossas forças, a gente chega lá. Muita paz. Nesse momento, irmãos e irmãs, solicitamos quem puder colocar um copo de água próximo para a gente fazer a oração, solicitando aos bons espíritos para nos assistir nesse momento, para frutificar essas águas em nosso benefício de cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Ó Espíritos bondosos e benfeitores, guias de luz, que a vossa influência sublime se faça presente neste momento sagrado. Pedimos humildemente a vossa assistência na fluidificação desta água, transformando-a em veículo de paz, harmonia e cura. Que os vossos fluidos espirituais, portadores de amor e bênção, se unam a esta água, conferindo-lhe propriedades purificadoras e revitalizantes. Que ao ser consumida, esta água seja fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que a receberem. Que a fé e a confiança nos planos superiores nos guiem neste ritual de amor e luz. Que estas águas sejam um canal de vossa misericórdia, irradiando energias positivas, promovendo a saúde daqueles que buscam com sinceridade de coração. Nesse momento, pedimos em nome da luz divina e da espiritualidade amorosa que assim seja.